vínculo mesmo com o Asa, quem tem é o goleiro Bruno Pianissola, e tem sido dono de uma regularidade muito grande com a camisa do gigante alagoano nesses jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. 2 jogos, duas vitórias, o time marcou 4 gols, sofreu apenas 2, tem 100% de aproveitamento, é o líder do grupo A4 com 6 pontos. Lógico que o Bruno tem uma regularidade também no campeonato estadual, sempre manteve essa regularidade. A gente percebe que passa a ser um titular absoluto desse time do Asa, porque em todos os jogos praticamente o Bruno vem atuando e dificilmente fica fora de uma partida. Aliás, faz tempo que o Bruno não fica fora de uma partida e termina sendo aí titular absoluto dessa agremiação esportiva arapiraquense. O Bruno que pensa certamente numa classificação da equipe e um possível acesso ao término do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele fala desse momento dele no Asa, do momento do Asa também no Campeonato Brasileiro da Série D. Ambiente muito bom, né? É muito bom a gente estar num ambiente de vitória, até mesmo para corrigir alguns erros nossos que a gente cometeu nesses 2 jogos, né? Creio eu que é muito melhor você corrigir os erros com vitória do que com a pressão de uma derrota ou de estar mal na tabela. Então, primeiro, muito feliz pela posição da tabela, a gente está em primeiro lugar, sabendo que é uma tabela muito difícil. Acho que para mim, na minha opinião, é uma das 3 chaves mais difíceis do campeonato, está entre as 3, né? E a gente está conseguindo nesse começo de campeonato já largar na frente, é muito importante, num campeonato equilibrado, que é muito difícil, continuar trabalhando forte, manter os pezinhos no chão. Tem muita coisa para a gente conseguir evoluir ainda, para que a gente possa fazer sim grandes jogos pela frente aí e continuar mantendo sempre no topo da tabela. Você é privilegiado pelo fato de estar ali no gol e observar o jogo de uma forma mais ampla, sempre que você pode. Está vencendo os jogos, são 2 vitórias seguidas, o time líder do grupo A4, 100% de aproveitamento, mas eu vejo que durante os jogos não que você brigue com os seus companheiros, brigar no bom sentido, mas você chama sempre a atenção, independente de estar vencendo ou não. É preciso estar focado no jogo, não esmorecer um só minuto sequer, Bruno. É o desejo pela vitória. Acho que a cobrança no futebol tem que existir, e entre nós ainda mais. Muito se fala isso, né? Entre nós temos que ter cobrança e durante o jogo, não só eu, mas vários jogadores também, durante o jogo ali, né, se cobra muito, e a gente quer sempre dar o melhor, dar 100%, seja defensivamente ou ofensivamente, lá atrás para não tomar os gols, e lá na frente para a gente conseguir construir situações de gols e fazer os gols, né? Então, creio que essa cobrança é muito bom, sadia, para a gente que possa sair com as vitórias durante o jogo. Mais uma partida diante do CSE. O que é que dá para passar de mensagem? O que é que dá para conversar com os companheiros que chegaram recentemente sobre esse adversário? Primeiro que todo jogo no campeonato é muito importante, são 3 pontos, muito importante, se tratando de um jogo que tem uma rivalidade, né? Então a gente sabe a dificuldade que é jogar contra o CSE, mas temos totais condições de fazer um grande jogo lá. E buscar o resultado, e esse é o nosso foco, trabalhar muito forte, com muita humildade, com muito pé no chão, para que a gente possa chegar lá e fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos, que é o nosso objetivo, e se manter na ponta da tabela. Pode dizer que é um jogo diferente, um clássico como esse contra o CSE, uma rivalidade que existe já há anos. E o detalhe, por mais que seja uma Série D, mas passa a ser um jogo grande quando a bola começa a rolar, né? Sim. Mas o que eu falei aqui antes, né? Os mesmos 3 pontos do Petrolina, do Sergipe, vai ser contra o Retrô, vai ser agora contra o CSE. Claro que sendo um clássico, as emoções fluem um pouquinho maior, né? Mas o nosso foco é em buscar os 3 pontos e manter a liderança da tabela, conseguir conquistar o máximo de pontos possível para que a gente possa classificar o mais rápido possível, né? E eu sei que vai ser um grande jogo, sei que é um jogo disputado, mas que a gente tem que se concentrar muito, tem que se dedicar muito para que a gente possa buscar a vitória fora de casa e dar alegria ao nosso torcedor. Para a gente finalizar, o torcedor precisa entender, Bruno, que
Série D, você não vai ver espetáculo. Série D você não joga, você ganha. O produto final da coisa são os 3 pontos, que é o que mais interessa para o clube que está disputando a competição. Eu falo isso em relação ao jogo passado. O time venceu por 1-0, com 2 jogadores a mais, alguns torcedores ainda, de certa forma, vaiando a equipe. É preciso ter esse entendimento, que a Série D você não vê espetáculo, você precisa vencer, porque isso é o que conta mais. Bom, creio eu, se no início do campeonato fizesse uma proposta pra gente, você quer na segunda rodada 6 pontos e ser líder da competição, você pegaria? Às vezes não jogando bem, que eu acho que não foi o nosso caso, né? Acho que a gente fez um grande jogo na estreia contra o Sergipe e dominamos o jogo. Acho que não criamos tanto nesse jogo igual o do Sergipe, até mesmo porque a equipe adversária se fechou muito, a gente teve que rodar a bola e não conseguimos achar muito espaço. E o que eu acho é o seguinte, que a gente tem que ganhar jogos. O nosso maior objetivo é esse, conquistar os 3 pontos. Claro que nem sempre a gente vai conseguir ganhar e apresentar um grande futebol, e vai ter vários jogos na competição que vai ser jogo truncado, jogo duro, que a gente vai ter que saber jogar com a competição, igual você falou, frisou bem no início aí. A Série D é um campeonato muito truncado, um campeonato muito difícil, então o que vale é os 3 pontos e seguir, e tiro curto, né? Então vale os 3 pontos e seguir somando na tabela. É mais bem complicado quando você enfrenta um adversário que ele não te deixa jogar, né? Que ele se retrai todo ali, do que você jogar com um adversário que sai pro jogo também, que propõe o jogo e que dá espaços, né? Se você for analisar, é mais fácil você desconstruir do que construir numa equipe, né? Acho que a maior dificuldade de uma equipe é essa, de construir, de achar espaço, de ter variações ali, né? Mas que a gente vem tendo isso durante os jogos. A prova disso foi num jogo em que estava perdendo de 2-1 lá contra o Sergipe. A gente conseguiu fazer uma virada com chances de fazer até mais. E esse jogo a gente criou algumas oportunidades. Mas igual você falou, uma equipe que se retrancou lá atrás, que fechou e estava difícil da gente conseguir passar pelo bloqueio. Mas que, enfim, a gente já estava praticamente com o resultado em mão, tendo com 2 jogadores a mais. Então era só um pouquinho mais de paciência também, da gente rodar um pouquinho mais a bola ali e conseguir cansar a equipe adversária para que a gente conseguisse achar os espaços. Mas o professor já conversou com a gente no início de semana e durante a semana vai continuar conversando com a gente para que a gente possa melhorar, e é um processo, né? Que a gente consiga lá na frente estar no ápice para a gente conseguir a classificação. É um time que vem sendo pedra no sapato do Asa. Esse ano não. No Campeonato Alagoano, especialmente na semifinal, onde o Asa conseguiu fazer 2 bons jogos. Quando o Bruno ele diz que todo jogo são os mesmos 3 pontos, é óbvio que ele está falando da parte psicológica do jogador, que deve entrar para ganhar os 3 pontos. Mas a gente há de destacar que esse jogo de sábado contra o CSE tem um contexto diferente e é um cenário diferente, sim. Principalmente para o CSE, porque são 2 contrastes. O Asa, 100% de aproveitamento, primeiro colocado do grupo, e o CSE que não venceu ainda. Então tem essa pressão na equipe do CSE, que conseguiu um empate dentro de casa, perdeu fora e agora volta a jogar no Juca Sampaio. No Juca Sampaio, que é um clube muito forte, é muito difícil de se jogar contra o CSE em Palmeiras dos Índios. O Asa vai ter que ter um planejamento muito bem, obviamente, orquestrado para executar bem no sábado. E aí, durante toda a semana, as informações a gente vai saber como é que será o Asa para o jogo contra o CSE. Eu acredito que não mude nada. Até porque também a gente não, pelo menos eu não tenho, né, informações do Wesley, se ele já está 100%. Já está 100%, já voltou a treinar. Liberado, já então voltou a trabalhar para o jogo, está pronto já. A gente já havia dito isso a semana passada, a questão do exame de imagem, que era na quinta, passou para sexta, mas que o doutor Edmilson havia falado com a gente e disse, não é nada grave a princípio, e o exame de imagem só para a gente ter a confirmação. Aí no sábado conversei com o doutor Edmilson também sobre o Wesley, é um jogador que 100% não foi problema muscular, foi só a questão da fadiga mesmo ali, mas é um jogador que já está à disposição e fica pronto para o jogo de sábado. Aí eis a questão, o Wesley ou o Bruno Menezes? Por mais qualidade que tem o Bruno Menezes, mas eu acredito que o Wesley não perde essa vaga no meio campo. É ele mais 10. Até porque é uma característica diferente. Bruno Menezes e o Wesley. Totalmente diferente, né?
A dúvida que vai ter, que eu acredito que tenha, melhor dizendo, na semana, é justamente esse ponto. Eu acredito que o Grafite ganhou titularidade nessa mudança de sistema pro 4-3-3. E aí vem a mexida no meio de campo. Até porque quando e eu me apego muito ao jogo contra o Sergipe, porque foi a partir daquele jogo que ele mudou o sistema, que o Rodrigo mudou o sistema. Quando ele coloca o Grafite no segundo tempo no lugar do Colina, os dois volantes que ficaram foram Aleph e o Wesley. O Wesley saiu para o Bruno entrar porque ele se machucou, sentiu, melhor dizendo, um desconforto, dores e saiu. E aí vem essa dúvida, se vai o Wesley ou se vai o Bruno Menezes. E como o Clevão disse agora, as características são diferentes. O Bruno é aquele cara que ele preenche espaço, não tem tanta velocidade, mas é um jogador muito inteligente. A parte diferente do Wesley é a dinâmica. Ele é muito mais rápido, ele preenche o espaço da mesma forma, mas tem uma dinâmica diferente, é mais versátil, consegue chegar mais ao ataque, é mais técnico por conta dessa velocidade. Então, para mim a dúvida é essa, se vai ser o 4-3-3 com o Bruno Menezes ou com o Wesley, porque se a gente for trazer através do aspecto de merecimento, melhor dizendo, e também de coerência, se ele sai por conta de uma contusão, ele tem que voltar a titular. Pelo menos é uma lógica, entre aspas, que os técnicos, ou a maioria dos técnicos, utilizam. Mas eu acredito que a dúvida vai ser só essa. Ou Wesley ou Bruno Menezes. Porque eu acho que o Grafite ele já ganhou sua titularidade. Obviamente que a gente não sabe se vai ser para o campeonato todo. Mas o que ele fez contra o Sergipe, o que ele fez contra a equipe do Petrolina, inclusive foi ele que marcou o gol e foi muito bem, por sinal. Eu acredito que a briga vai ficar ali no meio de campo. O Wesley e o Bruno Menezes, para ver quem será o segundo volante. Se for por coerência, volta o Wesley, mas se for por essa sequência de desempenho, Bruno Menezes também não estaria errado se o Rodrigo mantiver também o Bruno, mas eu acredito que a dúvida é só essa. Agora pode acontecer também, né, do Aleph voltar, ficar fazendo a do Colina, aí o Wesley volta para dele e continua também por ali no meio, né? Não, mas essa é a mudança. Pode ser. Então ele tiraria, no caso, o Grafite. Eu acho que o Grafite não sai, mas é uma opção para voltar com os 3 volantes, para o Wesley fazer essa do lado esquerdo, como faz no losango do técnico Rodrigo Fonseca. Mas depois desses 2 jogos, vendo o que o Rodrigo vem e ouvindo o que o Rodrigo vem falando, de que quem vai se escalar é o atleta, o jogador, através do que ele mostrar dentro de campo, eu acredito que o Grafite ali já ganhou sua titularidade e a briga vai ficar no meio de campo. O gramado, essa questão de o gramado tá ruim para os dois. Se vai estar ruim para as duas equipes. Não vai estar ruim só para o Asa, né? A não ser que arranque a grama do lado que o Asa vai jogar. Calma, e deixe só a grama do lado. Vai virar bota uma trave lá no meio, aí, né? Mas o gramado vai estar ruim para os dois. Olha, eu atento aqui ao que vocês estavam falando em relação à possível formação do Asa para o jogo do sábado contra o CSE. Eu sinceramente vejo que essa questão de estar mudando cada jogo, uma mudança, cada jogo uma escalação com 2, 3 jogadores diferentes, eu acho que isso não é legal. Eu acho que não é bom. O Wesley, pra mim, é titular nesse time do Asa. Pra mim. Mas o técnico é o Rodrigo Fonseca. Ele é que está no dia a dia com os jogadores, sabe quem está melhor. Agora, para o jogo contra o time do CSE, obviamente que eu também concordo com vocês. Eu manteria o Grafite lá na frente. E aí no meu campo, se volta o Wesley, eu vou jogar com um volante propriamente dito ali, com o Wesley mais avançado, para fazer esse homem lá que geralmente utiliza ali um pouco mais avançado pela direita, pela esquerda, o Didira pela direita, enfim. Como é que eu vou fazer esse time? Então, dá certo isso? Então, assim, eu volto com o Wesley, aí eu mantenho o Grafite. Como é que vai ser a formação? Porque a primeira formação que o Asa utilizou lá contra o time do Sergipe em Aracaju, ele veio com o Colina de volante, o Aleph como segundo volante, o Wesley mais como meia e o Didira. E na frente, utilizando o João Cabral e o Kellyton. E foi o time que começou avassalador.
para cima do time do Sergipe, depois deu um apagão, mas na sequência conseguiu se recuperar, buscar os gols necessários para a vitória, com algumas modificações que o Rodrigo Fonseca fez no segundo tempo. Eu não vejo que, sabe, se ele entrar com esse time que eu falei agora, o time entraria ruim, mantendo, por exemplo, o Bruno para o decorrer do jogo, o Grafite para o decorrer do jogo, mas aí os dois colocaram, não é, uma dúvida na escalação do time, porque o próprio Fonseca disse: o primeiro jogo eu escalei, agora a partir do segundo jogo são vocês que se escalam. Quer dizer, os caras estão treinando forte, estão jogando bem, enfim, então é uma dúvida aí que paira ainda sobre a gente. Acredito até que o Fonseca não tem mais essa dúvida em relação a essa formação. Creio que ele vai manter ali no meio campo o Bruno Menezes, pelo que ele vem utilizando, o Bruno Menezes ali como segundo volante, o Aleph como primeiro volante. Se ele vai manter o Wesley, aí ele vai ter que tirar o Grafite do jogo. Como é que vai tirar o Grafite? O Grafite foi bem nos 2 jogos. Então fica essa dúvida aí em relação a essa formação. Acredito até que essa dúvida que ele tem é justamente só sobre esses 2 jogadores. 2 jogadores. Se ele vai manter o Wesley ou se ele vai manter o Grafite. O Bruno Menezes permanece no time. O Aleph permanece no time. O Didira permanece no time. Aí nesse caso saiu o Colina. Pra entrar do Grafite. Ele já tirou o Colina no jogo passado aqui. Não, ele tirou o Colina, ele não vai tirar o Colina. Aí nessa situação, o Wesley ou ele. O Wesley ou o Grafite, que é a modificação. Porque sairia do 4-3-3 para o 4-3-1-2 de novo. Exatamente. E aí, se ele mantiver o Grafite, ele não vai com o Wesley. Aí ele vem para o 4-3-3. Se ele mantiver o Grafite, ele não entra com o Wesley. Isso pode anotar o que eu estou dizendo aí. Se ele manter o Grafite, ele vai vir com o Aleph, Bruno Menezes e com o Didira no meio campo. O Grafite aberto pela esquerda, o Kellyton pela direita e o João Cabral centralizado, mantendo os 4 jogadores de defesa. Pelo menos eu tenho esse pensamento. Não, quando eu falo a questão do